Vamos abrir, meus irmãos, a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 27 até o verso 30. Filipenses, capítulo 1, do verso 27 ao verso 30. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão ouvindo que continuo a ter. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra, que ela possa falar ao nosso coração. Nós vamos orar ainda mais uma vez. Vou pedir ao diácono Pedro que nos eleve a Deus nessa oração, intercedendo por nós, pela palavra de Deus, que ela possa falar ao nosso coração nessa noite. Vamos orar. Amém, amém. Meus amados irmãos, nós temos acompanhado esta carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos. Atos capítulo 16, nós somos apresentados ao momento histórico em que ali o apóstolo Paulo, servo de Deus, iniciou aquele trabalho, pregou o evangelho, conversão de Lídia, conversão do carcereiro, conversão da jovem possessa. A igreja, então, naquela cidade prospera, a igreja vai crescendo, obviamente, uma igreja operante, uma igreja distinta de muitas outras em suas qualidades. Ali nós nos encontramos, né, no território europeu, a primeira igreja no território europeu, uma igreja que com certeza vai constituir-se em uma igreja estratégica para a expansão do Evangelho, para o crescimento do Evangelho, uma igreja missionária, uma igreja acolhedora, uma igreja que com certeza agia através das boas obras, do apoio e do amparo social. Ali Paulo foi preso juntamente com Silas, seu companheiro, mas então ele, solto, retoma a sua caminhada, as suas viagens missionárias, e aqui especificamente, no momento em que essa carta é escrita, o apóstolo Paulo está mais uma vez preso. Eu sempre digo que esse é um dado muito importante para nós olharmos e entendermos com mais profundidade cada palavra escrita pelo apóstolo nessa carta, porque se pudéssemos aqui dar um tema geral a essa carta, nós iríamos falar da alegria. Uma alegria que excede o entendimento humano que muitas vezes nós temos da situação. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, mesmo preso em Roma, ele é capaz de transbordar em alegria e de transmitir essa alegria aos irmãos ali da igreja em Filipos. Nós vimos no domingo passado, à noite, justamente essa capacidade que o apóstolo tem de transformar o sofrimento em alegria. E ele, com certeza, faz isso quando
ele transforma aquilo que é mal num bem, não é? Veja que ele está preso, mas agradecendo a Deus, porque toda a guarda pretoriana, a partir da sua prisão, estava agora ouvindo o testemunho do Evangelho. Então era algo ruim, mas que ele tem a capacidade de transformar em alguma coisa boa, proveitosa. Ele também não é alguém que vai se deixar abater profundamente ou deixar que a tristeza tome conta da sua alma pelas circunstâncias momentâneas da vida. Não, ele não se guia, como nós cantamos, pelas circunstâncias, que são de fato passageiras e que são de fato momentâneas. E nós encontramos também o apóstolo Paulo, isso está tudo descrito nos versos anteriores, aí foi alvo da nossa reflexão no domingo passado, tendo essa alegria respaldada no poder de Deus, na fé em Deus. Então é uma alegria que tem como base a esperança. E a esperança que tem como base a fé em Cristo Jesus. O texto então continua. E eu enxergo aqui, a gente vai seguir, irmãos, do verso 27 ao verso 30, ainda a mesma ideia das lutas e das batalhas da vida, mas nós vamos sair um pouco do campo, vamos dizer assim, mais pessoal do apóstolo Paulo, do campo mais individual do apóstolo Paulo, e nós vamos agora trabalhar e pensar numa perspectiva mais coletiva, porque olhando esses versículos, nós enxergamos aqui o apóstolo Paulo fazendo menção ao corpo de Cristo, à unidade da igreja, à família da aliança, não é? A todos nós que estamos aqui reunidos hoje, aos irmãos que estão em casa, aqueles que não podem estar conosco, àqueles que fazem parte de outras igrejas, que fazem parte da igreja visível de Cristo, é o corpo de Cristo aqui na terra, é a família da aliança, é a noiva, é a igreja. E nesses versículos, então, nós seremos apresentados a essa família como sendo extremamente importante para que nós possamos também travar e enfrentar as batalhas, as agruras desta vida. Então, esse é um ponto fundamental para a vida cristã. Nós não lutamos sozinhos. Nós não travamos as batalhas sozinhas. Por mais que tenhamos visto nos versos anteriores e enaltecemos essa qualidade do apóstolo Paulo, de outros apóstolos também, de outros servos de Deus também, citei inclusive Inácio de Antioquia na sua carta escrita aos Romanos. Eu quero fazer uma menção breve a um trecho daqui a pouco, mais na frente, que ele escreve também nessa carta, não é? Então, por mais que a gente entenda e aceite e perceba a honra que esses homens tiveram como indivíduos, eu não posso separá-los da comunhão dos santos. Paulo era quem era, pela graça de Deus, obviamente que atingindo o seu íntimo, o seu coração, transformando a sua vida, mas ele também era o que era pela ação da família da fé, da igreja. Tanto é, meus amados irmãos, que lá preso em Roma, ele recebe a visita de Epafrodito, provavelmente um líder da igreja ali em Filipos, que vai ao seu socorro. Veja, é um irmão ajudando e socorrendo outro irmão. Nós aí percebemos, portanto, a importância da família cristã nos contextos das lutas e das batalhas que nós precisamos travar na nossa vida. Os irmãos que já tiveram que se mudar de um estado para o outro, que de repente saíram do seu habitat normal, do seu estado, da sua terrinha, daquele chão que você conhece, daquela cultura que você está acostumado, daquelas amizades que nós nutrimos, né, ao longo de tantos anos, e vamos, às vezes, por conta de trabalho ou por outras circunstâncias da vida, para outro lugar. Nós que fazemos parte da família da aliança, temos um auxílio ao nosso favor, não temos um auxílio ao nosso favor. Como a igreja se torna importante. Veja, eu estou falando de uma batalha até simples de ser travada, mas que não deixa de ser uma batalha. Novas perspectivas, readaptação, não é? Situações adversas que podem vir nesse novo campo a ser explorado,
nessa nova situação de vida a ser explorada, e é nesse momento, às vezes, que Deus vai usar os irmãozinhos da igreja. Deus vai usar a palavra do pastor, Deus vai usar a Dijane cantando, os irmãos tocando, Deus vai usar a igreja de alguma forma, e esse, vamos dizer assim, e esse coletivo da igreja, essa irmandade da igreja, meus amados irmãos, ela será fundamental para nós, quando nós estivermos travando as batalhas nessa vida, e nós haveremos de travá-las. Não existe sossego. Não, existem tempos em que a gente sorri, tempos em que a gente chora. Existe tempo que a gente ajunta pedra, existe tempo que a gente espalha as pedras. Existe tempo de vacas gordas e existem tempo de vacas magras. Mas as vacas magras sempre existirão. As lutas, elas serão uma realidade na nossa existência, mais cedo ou mais tarde. Hoje, por exemplo, de uma forma até global, nós experimentamos lutas e batalhas que estão sendo travadas. Igrejas em vários estados da nossa federação estão proibidas nesse exato momento de funcionar como igreja. Irmãos estão sendo privados de adorar a Deus no dia do Senhor. Eu não quero entrar na polêmica da política, se é certo, se não é certo. Independente de qualquer coisa, penso que existe muito exagero em algumas ações governamentais. Penso e entendo também da preocupação de outros, e essa preocupação deve existir entre nós, mas nós estamos muitas vezes sendo privados das nossas ações, daquilo que nós gostamos. É bem verdade que muitas pessoas não vão sofrer muito com a ausência, não é, do contato, do convívio com o corpo de Cristo. Já outras vão sentir. Enquanto os meninos tocavam essa última música e a Jane cantava, né, sei lá, me deu ali uma coisa que eu fiquei pensando assim, meu Deus, no dia que eu estiver doente, perder toda essa alegria do cantar. Eu lembrei de Jonas lá no peixe, não é? A gente lembra de irmãos que foram firmes na igreja, mesmo até uma idade avançada, e que hoje estão privados de estar na igreja. Eu fico imaginando o sofrimento desses irmãos, não é? Inclusive, Adriano, se eu estiver assim no leito de morte antes de vocês, se você puder ir lá cantar para me alegrar, não é? Vai ser um privilégio, porque são esses momentos que vão trazer aquela saudade do ajuntamento solene. Meus amados irmãos, eu passei a minha vida na igreja. O domingo não é um fardo. O domingo, o ajuntamento, o dia do Senhor, não é algo que eu vou amarrado, não é algo que eu não desejo ir, ao contrário, é algo que alegra o nosso coração. Obviamente que em alguns momentos nós não participamos, em alguns momentos, por várias circunstâncias, nós nos ausentamos temporariamente desse ajuntamento solene. Por exemplo, no meu período de férias, eu estive ausente do ajuntamento aqui com os irmãos, do dia do Senhor, com os irmãos especificamente. E se nós não sentimos saudade, tem alguma coisa errada. Se você não se incomoda com isso, tem alguma coisa errada. É sinal de que talvez você já esteja perdendo as batalhas dessa vida. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse texto é sobre a importância da igreja, é sobre a importância da família da aliança, é sobre a importância da fé. Louvado seja Deus que hoje, pelo menos, nós podemos transmitir esse momento. E o que os irmãos que estão em casa, que não podem estar aqui, tem alguma coisa, um vislumbre, não é? Da alegria que nós temos em poder estar aqui. E esse momento já é um vislumbre da grande alegria que teremos no grande dia do Senhor. Um dia em que cantaremos todos nós afinados, de uma forma belíssima, onde uma alegria será sentida de tal forma no nosso coração, inundará a nossa alma, a nossa vida, que o gozo será pleno, será eterno, será perene. Que coisa maravilhosa, uma igreja que caminha para as mansões celestiais, uma igreja que almeja a volta de Cristo, uma igreja que hoje já consegue sentir a alegria de estar com Cristo. E, meus amados irmãos, esse é um dos segredos da alegria do apóstolo Paulo. É por isso que ele diz, não é? Para mim, veja aí o verso 21, para mim, o
viver é Cristo, o morrer é lucro. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. É como se o apóstolo estivesse dizendo assim, olha, eu não tenho nenhum apego a essa vida. É por isso que ele não olha para as circunstâncias. É por isso que ele é capaz de transformar o mal em bem, porque o apóstolo Paulo só tem um objetivo de vida, só tem um desejo. E o desejo, quando eu digo só tem um desejo, no sentido de ser aquele desejo que completa plenamente a sua vida, é estar na presença de Deus. Essa alegria descrita pelo apóstolo Paulo, ela se refere à vinda de Cristo, à volta de Cristo, à certeza, à esperança, à fé de que um dia nós estaremos com Cristo. E nós já podemos sentir essa alegria hoje, seja individualmente falando, mas muito mais quando nós estamos com a família da aliança. É como se aqui, meus amados irmãos, fosse um pedacinho do céu. Ainda capengas pelo pecado que existe no nosso coração, ainda imperfeitos, ainda chorando, ainda sofrendo, mas com certeza, já na esperança, na expectativa de que Cristo possa voltar. Enquanto igreja, nós precisamos desejar mais a volta de Cristo. Precisamos cantar mais, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque aí sim será o momento final em que todas as batalhas dessa vida serão finalmente vencidas. A última delas é a morte. E pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa também já foi vencida. Mas enquanto Cristo não volta, nós estamos travando as nossas lutas. E a igreja se faz importante, primeiro, porque ela nos ajuda a que estejamos sempre firmes no que eu vou chamar aqui de ética cristã, de postura cristã. Veja comigo, acompanhe comigo. O apóstolo Paulo, ele diz assim no verso 27, acima de tudo, é como se fosse uma prioridade na nossa vida, tá certo? A ideia do acima de tudo aqui é a ideia da prioridade, é a ideia daquilo que é importante. Não é algo secundário, não é algo que eu posso deixar de lado e retomar depois, não. É algo que é um princípio, é um fundamento, é uma base na minha existência. E qual fundamento é esse? Qual base é essa? Qual prioridade é essa? Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Veja, Paulo, cidadão romano, judeu, agora escrevendo para uma igreja de uma região importante do Império Romano, um missionário que vai atingir várias cidades. Essa palavra perpassa épocas, anos, tempos, culturas e nações, chega até nós, brasileiros, século XXI, um local bastante distante, quer seja geograficamente, quer seja do ponto de vista cultural e até mesmo de tempo daquele em que o apóstolo aqui está pregando. Mas o que ele chama a nossa atenção é que aquele que é um servo do Senhor Jesus, ele tem uma concepção na sua vida. Que concepção é essa? Ele é um cidadão do céu. Antes de ser brasileiro, eu sou um cidadão do céu. Antes de ser maceiense, eu sou um cidadão do céu. Essa é a minha primeira cidadania. O que é que caracteriza um brasileiro? O que é que caracteriza um árabe? O que é que caracteriza, enquanto povo, enquanto nação, enquanto cultura? O que é que caracteriza um americano? O que é que caracteriza um inglês? Como eu estudei em colégio interno, tanto no Instituto Bíblico como no seminário, e tive colegas, dos mais variados estados do Brasil, eu hoje tenho uma facilidade relativa de conseguir descobrir de onde a pessoa é pelo sotaque, pela forma como ela fala. Então, se um cearense falar, eu consigo perceber. Se um paraense falar, eu chego lá. Se um carioca, se um recifense, Teve uma época que eu sabia, inclusive, fazer a diferença do recifense, do pernambucano de Recife para o pernambucano, por exemplo, de Caruaru, de Garanhuns. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma diferença na fala, alguns jargões, são dialetos próprios nossos. Obviamente que eu percebo claramente também quando fulano é alagoano, é muito bom ouvir o sotaque e poder perceber. Nós temos as nossas características,
O que é que caracteriza, então, um brasileiro? Dizem aí que você conhece brasileiro em muitos lugares do mundo, porque eles são, não é? Ou nós somos, não é? Temos as nossas características. Eu pergunto, o que é que caracteriza o cidadão do céu? O que caracteriza o cidadão do céu é a sua ética. A sua ética, e eu vou chamar aqui de ética cristã. O apóstolo Paulo vai falar de algo no seguinte sentido: você deve viver de modo digno. Meus amados irmãos, as lutas que nós travamos, elas são travadas também no campo da ética. Dizem alguns historiadores que os grandes impérios da humanidade, uma das razões por que eles ruíram, é porque eles abandonaram uma ética de austeridade, uma ética de dignidade. Há quem diga, inclusive, que uma das razões da ruína do Império Romano é quando, de fato, assim, ascende de uma forma impressionante a promiscuidade naquele império. Cidades como Sodoma e Gomorra foram eliminadas praticamente do mapa por conta disso. Há quem diga já hoje que a grande nação norte-americana sofre de continuidade e corre um tremendo risco de continuar a ser a potência que é pelas concessões éticas que tem feito. De modo que a ética, o comportamento, a dignidade não pode ser desprezada como uma luta na nossa vida e na nossa existência. Eu não tenho dúvida que esse vírus tem sido mortal, por exemplo, no nosso país. Nos solidarizamos com todos aqueles que perderam entes queridos. Nós perdemos entes queridos, todos nós. Se não todos, a grande maioria. Pessoas queridas, pessoas que conhecemos. O sofrimento de tantas pessoas. Quantos pedidos de oração têm chegado todos os dias? O sofrimento é real. Não é uma história da carochinha, não. Mas eu entendo e percebo que existe, por exemplo, no Brasil, um vírus que é muito pior do que esse, que é o vírus da corrupção, que é o vírus de uma ética que não leva em consideração a dignidade humana. Se hoje nós contamos 250 ou 60 ou 70 mil pessoas acometidas desse terrível vírus, eu pergunto, ao longo da história brasileira, quantas pessoas morreram, por exemplo, à espera de um tratamento nas filas dos hospitais e não tiveram a oportunidade de ter esse tratamento porque homens e mulheres roubaram o dinheiro que deveria ser para esse tratamento. Eu pergunto, quantas crianças no nosso país morreram de fome por conta da corrupção? Percebe que esse vírus é um vírus terrível também. Enquanto a nação brasileira não compreender que a corrupção mata muito mais do que qualquer doença, provavelmente nós não teremos um ajuste de conduta, um ajuste de ética no nosso comportamento. Meus amados irmãos, o que é que caracteriza o cidadão do céu? Para eu fechar esse primeiro ponto, você pode, se quiser, abrir a sua Bíblia no Salmo 15. É um salmo que vai nos remeter ao cidadão do céu. Inclusive, numa pergunta inicial, o Salmo diz isso, né? Quem, Senhor, subirá ao teu santo monte? Quem habitará no teu santo monte, né? Quem estará na tua presença? Essa é a ideia. Quem, Senhor? Quem é o cidadão do céu? E aí o texto vai apontar algumas posturas práticas. Obviamente, nós entendemos que o que salva é a nossa fé, não são as nossas obras, mas eu estou chamando a atenção para os irmãos de que o verdadeiro cristão, nas batalhas éticas da vida, ele tem uma postura, e a igreja do Senhor Jesus nos ajuda nessa postura ética. Lá no Salmo 115, o cidadão do céu é aquele que vive com integridade, é aquele que pratica justiça. O próprio Senhor Jesus já disse isso, né? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Não a justiça capenga, não a justiça que abre, né? Levanta a venda assim dos olhos para ver quem é que está pedindo. Se é fulano, eu vou fazer. Se é Beltrano, eu não vou fazer. A justiça de fato imparcial. A justiça que vem do trono da graça de Deus. O cidadão dos céus, lá no Salmo 15, é aquele que fala a verdade, é alguém que não espalha fake news, que não vive na mentira, é alguém que não ama a mentira, é alguém que não vive uma vida de falsidade, não é?
mas revela-se plenamente uma pessoa verdadeira, fala a verdade, vive a verdade, ama a verdade, por mais que tenhamos em algum momento, não é, como fruto do velho homem que aflora no nosso ser, o ato falho, o pecado de mentir, mas isso não pode ser algo presente na nossa vida, isso não nos caracteriza. Ao contrário, o que caracteriza o cidadão do céu é que ele é alguém que fala a verdade. Ele não difama, ele não calunia, ele não promove a injúria, ele não faz mal contra o seu próximo, contra a pessoa que está do seu lado. Ele despreza o homem que é digno de reprovação. Ele não tem deuses humanos, falhos e pecadores. O cidadão do céu não idolatra mitos que não possuem uma ética verdadeira. Ao contrário, ele é alguém que honra os homens que temem a Deus. Os irmãos estão percebendo as características éticas? O que é, então, esse viver de modo digno do Evangelho? É possuir essas características. O cidadão do céu é alguém que cumpre a sua palavra, mesmo que ele tenha prejuízo. Um dano próprio, não é isso que está aí no Salmo, se você abriu? Ele cumpre a sua palavra. A sua palavra tem valor. A sua palavra é importante, não porque ele é bom demais, porque ele tem dignidade, porque ele ama a verdade, porque ele não é alguém do engano, ele não é usurento. A usura, irmãos, é um amor exacerbado pelo dinheiro, que não nos permite usar o dinheiro como nosso servo, mas nos torna servos do dinheiro, ou servo das riquezas. Tem pessoas que são servas, escravas da riqueza, não conseguem se libertar disso contra o inocente. Está tudo no Salmo 15. Está tudo aí, descrito características, qualidades que devem ser qualidades indeléveis do verdadeiro cristão, do verdadeiro filho de Deus, daquele que tem essa cidadania. A alegria de Paulo, ela passa por essa convicção, mesmo sendo cidadão romano, mesmo estando preso em Roma, mesmo na iminência de ser morto, ou mesmo sendo um judeu, sabendo que o próprio Cristo foi sacrificado, que os apóstolos e discípulos estão sendo perseguidos, ele tinha uma convicção no seu coração, ele era cidadão dos céus. Ele estaria na presença de Cristo. E isso vai, inclusive, nos fazer entender esse verso 28, quando ele diz assim, não é? Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Provavelmente, eu entendo que aqui a gente tem aquela seguinte situação, vamos ver quem é o fracassado e o não fracassado, não é? Para aqueles que mataram a Cristo, que colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, numa perspectiva de humilhá-lo, que colocaram a inscrição, aqui está o rei dos judeus, que pregaram as suas mãos com pregos, colocaram Cristo sobre aquela cruz, cuspiram no Senhor Jesus, não é? Furaram o seu lado, deram vinagre para que ele bebesse, não apenas mataram a Cristo, mas o humilharam de uma forma tremenda na cabeça daquelas pessoas. A morte de Cristo significava uma humilhação tamanha no sentido de que ele é um fracassado, ou seja, pois para aqueles o que é prova de perdição é como se ele estivesse dizendo, olha, ele não disse que era o Cristo, ele não disse que era o rei dos judeus, está aqui o rei. Está aqui o rei dos judeus com a coroa de espinho na cabeça. Está aqui o rei dos judeus, morto sobre uma cruz, ao lado de dois ladrões. Para muitas pessoas isso é o sinal do fracasso. Para muitas pessoas isso é a razão de que tudo foi por água abaixo. Inclusive alguns dos seus próprios discípulos, depois da sua morte, não conseguiram compreender isso. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, o que para eles é prejuízo, para nós é lucro. O que para eles é fracasso, para nós é salvação, porque o Cristo que foi crucificado, o Cristo que foi humilhado, o Cristo que sofreu com aquela coroa de espinhos na sua cabeça, é o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, é o Cristo que venceu a morte, é o Cristo que vai buscar a sua igreja. O que para eles é sinal de perdição, para nós é sinal de salvação, e é isso, ou é nisso que está a nossa alegria. E porque eu tenho essa certeza, eu preciso agir de forma digna de um verdadeiro cidadão dos céus. Não importam as circunstâncias. Não importa se eu vou ter prejuízo, o que é certo, é certo.
A ética cristã deve ser um princípio na nossa vida. E a igreja deve nos ajudar nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos fracos. Porque nós somos falhos. Mas nós precisamos nos apoiar na palavra dos nossos irmãos. Nós precisamos nos apoiar no exemplo dos nossos irmãos. Eu tenho certeza absoluta, por mais pecado que exista dentro da igreja, e existe muito, que você que está na caminhada cristã, você pode olhar para um servo ou uma serva do Senhor que talvez nem vivo mais esteja, e você tenha essa pessoa como um exemplo para a sua vida. Um exemplo de dignidade, um exemplo de alguém que é fiel, um exemplo de alguém que é firme na ética cristã. A importância da família, da aliança, nessa batalha ou nessa luta, não é que nós enfrentamos constantemente na nossa vida, é que com certeza ela vai nos ajudar a nos mantermos firmes na ética, mas não apenas firmes na ética, ela vai nos ajudar a nos manter firmes na própria batalha, na própria luta. É como se a comunhão dos santos, né, mantivesse a tropa com autoestima, não é? Talvez a tropa esteja em frangalhos, talvez a tropa esteja faminta, talvez a tropa esteja, não é, arrasada, talvez a tropa não esteja muito bem, talvez a tropa esteja precisando aí de um Rivotril ou coisa dessa natureza, mas a unidade, a comunhão, a força dos irmãos vai nos ajudar a que venhamos a nos manter firmes nas batalhas dessa vida. Inclusive, essa palavra firmeza, ela vai estar aqui presente no texto. Vamos só avançar um pouquinho mais, não é? Quando ele fala, então, que eles deveriam se manter dignos do Evangelho, não é? Para que eu indo ver-vos ou não, estando ausente, não importa, mas que ele possa ouvir o testemunho a respeito dos filipenses, da sua fé, da sua ética, daquilo que eles defendem. Verso 28, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles, a gente já falou sobre isso, é sinal de perdição, para nós é de salvação. Verso 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continua a ter. Outra versão vai falar de manter-se firme. Toda vez que eu penso em manter-se firme, eu lembro muito de Efésios, capítulo 6. Um texto clássico. Efésios, capítulo 6, verso 10, se eu não estiver enganado, é o texto que começa ali a falar da armadura de Deus. O contexto é de batalha, o contexto é de guerra. E deixa eu dizer um negócio para vocês, meus amados irmãos, a nossa luta, ela não se trava apenas nesse campo humano. A nossa luta se trava também e principalmente sob uma perspectiva das hostes malignas celestiais. Ontem nos jovens, não sei se não lembro agora se foi João que disse, né, falávamos sobre as tendências nefastas do mundo que nós vivemos, da sociedade que nós vivemos. E João disse, olha pastor, além de achar tudo isso que o senhor está falando, eu ainda acho que essas influências são malignas. Eu acho que foi João mesmo que falou isso, se eu estiver enganado. E são de fato. E são de fato. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. São contra as potestades, contra espíritos malignos. Não se engane, meu amado irmão. Não se engane. Aquela pessoa que muitas vezes está transformando o coração, a mente, a cabeça do seu filho, ela pode ser um agente de Satanás. Não se engane nisso. O que o texto, então, lá de Efésios, nos orienta, enquanto igreja do Senhor Jesus, nós precisamos nos manter firmes. É como eu falei, a batalha é muito forte, é muito intensa. A coerção social é violenta, vem de todos os lados. Às vezes a gente está até com a razão, mas a força da coerção é tão grande, tão intensa, que às vezes a gente diz assim, olha, eu não aguento mais, eu vou dizer que o certo é errado e o que o errado é certo porque eu quero paz. Mas nós nunca teremos paz nesta vida, principalmente se nós servimos a Cristo. E quando eu digo paz, eu estou falando da ausência de guerra e da luta contra o mal.
eu não estou falando de um estado de espírito. O estado de espírito é o que nós temos e podemos ter paz em meio à luta, alegria em meio ao sofrimento. Mas as lutas sempre existirão. E cada espaço que a gente cede, cada milímetro na nossa vida que não seja dominado por Deus, se transformará numa derrota para a nossa vida e com certeza trará sofrimento a todos nós. E provavelmente nós começaremos a perder as batalhas. Às vezes a tropa está desanimada. Você já se sentiu assim? Ah, irmãos, eu já me senti assim várias vezes. Esses dias eu comentei em casa que os irmãos, Jorge é pregador, prega muito, mas talvez não tenha, pode ter tido em algum momento essa visão, talvez o pastor em alguns momentos tenha uma visão mais precisa disso. Aquela visão de você estar pregando, falando, se esforçando, fazendo de tudo para transmitir a verdade para as pessoas em amor, obviamente. E, de repente, você escuta uma fala, vê uma postagem, sei lá, qualquer sinal de que parece que tudo aquilo que você falou não adiantou de absolutamente nada. Eu tenho certeza que os pais aqui presentes já desfrutaram dessa sensação terrível, dessa sensação horrível, não é? E eu, como pastor, inclusive, vivo dizendo que eu estou, do ponto de vista do tempo, eu estou na desvantagem, não é? Se hoje eu, por exemplo, deixa eu pegar o tema que nós falamos hoje aqui pela manhã, se hoje ensino claramente que o feminismo é incongruente com a fé cristã, eu tenho 40 minutos, 30 minutos por semana para falar sobre isso. Eu não tenho como competir com o professor da universidade ou da escola que está lá todo dia buzinando na cabeça do menino. Eu não tenho como discutir e não tenho como, melhor dizendo, não tenho como competir com as redes sociais, que o menino está toda hora aqui no celular, que o jovem está toda hora no celular, que o adulto, que também tem muitos adultos com pensamentos equivocados, contraditórios à fé evangélica, não há paridade de armas. Obviamente que do meu lado tem um poder que é sobremodo excelente, que vai ser capaz de anular todas essas hostes malignas que têm destruído o coração e a mente de muitos cristãos. E é somente embaixo desse poder que eu ainda me animo, que eu ainda levanto, que eu ainda leio, que eu ainda ensino. Porque se não fosse o poder de Deus, se não fosse o testemunho da igreja, se não fosse o enxergar de, por mais que a maioria de repente não escute aquilo que você fala, mas ainda tem uma pessoa ou outra que você enxerga, que foi atingido por aquela palavra, que foi transformado por aquela palavra, essa comunhão dos santos anima a tropa. Aí o soldado continua de pé, e o soldado continua pregando, e o soldado continua falando, e o evangelho continua sendo pregado, e o nome de Cristo continua sendo exaltado, e o nome de Cristo continua sendo anunciado a tempo e a fora de tempo, porque nós temos uma convicção que é, de fato, inabalável no nosso coração. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus. É nisso que eu creio. Eu choro, eu me entristeço, eu me angustio quando eu vejo as pessoas largando o evangelho, quando eu vejo as pessoas indo atrás de histórias de velhas caducas, quando eu vejo as pessoas querendo e buscando tão somente a sua satisfação pessoal. Eu choro, eu sofro ao ver as pessoas muitas vezes perdendo as batalhas no chão, destruídas. Eu olho e percebo, meu Deus do céu, o que será da vida dessa pessoa, o que será desse adolescente, o que será dessa criança, o que será desse jovem, o que será desse marido, o que será dessa esposa. Mas eu lembro do meu Senhor Jesus, eu lembro da comunhão dos santos, eu lembro da igreja de Cristo, eu lembro da palavra do Senhor, eu lembro de Cristo nos tomando pela mão, transformando a nossa vida e através do seu poder revelado na igreja, restituindo a força que todos nós precisamos. E eu caminho, meus amados irmãos, para um terceiro momento, dizendo que
A comunhão dos santos, ela vai nos ajudar a perceber essa graça de Deus e esse poder de Deus agindo na nossa vida. Eu já tentei implementar aqui na igreja, não deu certo ainda, eu não desisti não. Qualquer dia desse eu volto a insistir. Uma prática de ouvirmos testemunhos. Eu não sei porque nós presbiterianos não somos muito afeitos a isso. Mas eu acho que os testemunhos, eles não, obviamente, não devem servir como base de nenhuma das nossas doutrinas, não é isso que eu estou falando. Mas os testemunhos, eles servem para fortalecer o ânimo, para mostrar e revelar o poder de Deus. Conta as bênçãos, irmãos. O que foi que Deus fez? Qual o livramento que Deus lhe deu essa semana? O que é que você pode testemunhar? Eu não estou falando de coisas extraordinárias. Não, pastor, eu fui fazer uma visita, o vulcão entrou em erupção, eu passei por dentro da lava, eu não me queimei. Não. Não precisa ser nada extraordinário, não. Não precisa abrir o mar vermelho e passar para enxuto. Se for o caso, glória a Deus, porque isso pode acontecer também. Mas nós precisamos aprender a enxergar o poder de Deus no cotidiano da nossa vida, naquele livramento de um ladrão que iria nos assaltar e não nos assaltou, no livramento de uma contaminação de um vírus terrível, na melhora de saúde ou em qualquer outra circunstância, nós precisamos louvar a Deus. Na batida de carro que Ele nos livrou. Há uns anos atrás, eu acho que eu estava, não sei, muito estressado, só aconteceu comigo isso 2 vezes. Na Avenida Jatiuca, eu vinha de carro, o sinal estava vermelho e eu passei no sinal vermelho pensando que o sinal estava verde. Não foi que eu estava querendo passar no sinal vermelho, simplesmente aconteceu. Eu me dei conta depois que eu passei. Fui embora. Aí você imagine, se viesse no cruzamento um carro com o sinal totalmente aberto para ele, com toda velocidade. Não teve carro nenhum. Naquele momento, obviamente você fica preocupado, opa, o que é que está acontecendo? Dei uma viajada aqui muito grande, mas eu quero agradecer a Deus pelo livramento, que se tinha algum carro, Ele mandou o anjo e o anjo tirou o carro. E não houve o acidente. São esses livramentos, às vezes, que Deus coloca, e nós precisamos testemunhar disso. Eu preciso dizer isso, ó, Adjane, aconteceu isso, Adjane, glória a Deus. Às vezes, a gente está passando situações semelhantes, não é, irmãos? E um diz assim, rapaz, aconteceu isso, vocês, poxa, era tudo que eu precisava ouvir, porque eu também estou numa situação como essa. Aí a Adjane diz, pastor, e também tem isso, isso e isso. E a troca das experiências com Deus na nossa vida vai trazendo fortalecimento cada vez mais ao nosso coração. E nós vamos enxergando a graça de Deus, nós vamos enxergando o poder de Deus, nós vamos percebendo que mesmo e apesar de sermos quem somos, Deus continua nos abençoando. Quando eu escuto, por exemplo, o pastor Ronaldo Lidório contando da sua trajetória lá entre os Concombas, meus amados irmãos, aquilo é de uma edificação na nossa vida impressionante. O poder de Deus agindo na vida do seu servo, como agindo na vida do apóstolo Paulo. Ora, o que foi que aconteceu? Eles estavam presos. Aí é extraordinário demais, né? Aí não é o cotidiano, aí é o terremoto. Parece até o vulcão com lava, né? Vem o terremoto, as cadeias se abrem, ninguém foge, o carcereiro é salvo, é batizado ele e toda a sua casa. Quando eu olho para o nascimento da igreja em Filipos, aquela jovem possessa, olha aí, a luta que não é só contra carne e sangue, mas contra as potestades espirituais do mal. Aquela jovem possessa de um espírito de adivinhação, e ela adivinhava mesmo. Porque mesmo embaixo da vontade de Deus, Satanás ele exerce um certo poder. Os irmãos lembram das serpentes lá no Egito? Dos mágicos do Egito? Moisés transformou seu cajado e sua vara na serpente. O que foi que os outros fizeram? Os pagãos. A mesma coisa. Então veja que o poder maligno, ele existe de alguma forma. Obviamente ele está embaixo do poder de Deus. Voltando até para as serpentes, o que foi que aconteceu no final da história? A de Moisés engoliu, devorou as outras. Tem um poder que é maior, mas não significa dizer que não tem um poder que é menor e que pode nos influenciar negativamente. Então o que é que nós precisamos fazer?
nós precisamos estar firmes, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus e nós precisamos entender que sobre nós existe a graça e o poder de Deus. A igreja não avança sem o poder de Deus. A igreja não faz nada sem o poder de Deus. A igreja não vence a batalha sem o poder de Deus, porque na realidade o que vence as batalhas é o poder de Deus e tão somente o poder de Deus. Veja que coisa interessante, o texto diz assim, deixa eu ver aqui verso 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. São as lutas, são os sofrimentos dessa vida. Eu disse que eu ia citar um breve trecho da carta aos Romanos de Inácio de Antioquia. Naquela carta, além de agradecer a Deus pelo sofrimento, a parte que eu li domingo passado para os irmãos, ele pede que a igreja ore por ele. E no pedido de oração, ele não estava ali no pedido de oração, não é? A igreja cristã em Roma, que ela orasse para que ele fosse solto. Não, que ela orasse para que ele aguentasse o sofrimento e ele se mantivesse fiel até a morte. Porque naquele momento ele compreendeu que ele estava sendo agraciado, estava sendo privilegiado, estava sendo um bem-aventurado, porque ele estava sofrendo por Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo consegue transformar o sofrimento em alegria. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele está falando de alegria, de felicidade, está mostrando claramente que ele não deixa de pensar em Cristo em nenhum momento da sua vida. Porque para o cristão, o sofrimento, por mais que seja ruim, é algo que nos assemelha a Cristo, é algo que nos aproxima de Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu. Talvez um grande problema que nós temos nos nossos dias, é a grande dificuldade de sair da nossa zona de conforto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas o que eu posso dizer para os meus irmãos nessa noite é que não esqueça que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida da igreja. Lembra de Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Romanos 8, eu vou ler aqui alguns versículos e eu termino com a leitura desses versos. Romanos 8, a partir do verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Preste atenção agora nesse verso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? É uma pergunta. Surge outra pergunta retórica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus.
Amém.